Quinto ano, agora vamos corrigir a nossa unidade 5, que trata sobre números, áreas e estatística. Vamos estudar os números decimais, que são os números com vírgula, né? Vamos estudar hectare, que é cálculo de medida de área grande, e também uma pesquisa para descobrir os hábitos de leitura das pessoas que convivem com você. Então, aqui na página 23, inicia com números decimais e o SND. Quem sabe o que é SND? Eu não. Ninguém pesquisou, teve curiosidade de saber o que é SND? Não. Não, muito bem. SND é o Sistema de Numeração Decimal. Vocês lembram do QVL? Do quê? QVL. QVL? QVL é isso aqui, ó. Quadro de valor de lugar. Ah. Espera aí. Por que não quer sair daqui vocês? Espera aí. O QVL é o quadro de valor de lugar. Já está falando que cada numeral tem o seu lugar, né? A gente viu as classes, né? Então, cada classe tem as suas ordens, né? Então, por isso é que é QVL, quadro de valor de lugar. E o CND é o sistema de numeração decimal, tá? Que é o que a gente vai estudar agora. Então, aqui fala assim: a ginástica brasileira Flávia Saraiva obteve a 5ª posição na apresentação do solo no Campeonato Mundial de Ginástica, disputada no dia 3 de novembro de 2018, em Doha, no Catar. Ela teve o desconto de 1/10 por dar um passo fora do tablado e obteve nota igual a 13.766 pontos. Se não fosse a penalidade, Flávia empataria com a japonesa Mai Murakami, que ficou com a medalha de bronze com nota de 13.866. Simone Biles, dos Estados Unidos, ficou no alto do pódio com a nota de 14.933. Com 1 ponto a menos, sua conterrânea Morgan Hurd ficou em segundo lugar. O que é alto do pódio? Prof, eu coloquei de resposta que eu não sabia, mas eu pesquisei. O que é alto do pódio? Que daí é quando fica no primeiro lugar. Quando conquista o primeiro lugar. Eu coloquei conquista o primeiro lugar. Muito bem. Então, olha só, o que nós vamos estudar? Ó? Nós vamos estudar os números decimais, que é essa parte após a vírgula, que é a parte decimal de um número. Vocês já tiveram isso ano passado também, lembram? Sim. Então, ok. A segunda pergunta do Diga Aí diz assim: qual a colocação é entregue à medalha de bronze e as outras medalhas? Quais são? Quem fez? Terceira colocação e as outras é ouro e prata. Ouro? Qual é o lugar do ouro? Prata. Qual é o lugar do ouro? Primeiro. E prata? Segundo. Muito bem, então, a medalha de bronze é entregue para a terceira colocação, a de prata para a segunda e a de ouro para a primeira. Qual foi a nota obtida pela ginasta que ficou em segundo lugar? 13.933. E foi a Morgan. Exatamente, perguntei, você quer que eu tire os prints? Pode tirar. Foi Eu a já tô tirando, eu já tô te enviando. Foi a Morgan Hurd que ficou em segundo lugar, com 13.933, porque ela ficou com 1 ponto a menos. Então, 1 ponto a menos dá exatamente 13.933. A diferença das notas das duas ginastas dos Estados Unidos foi de 1 ponto. Simone obteve 14.933 e Morgan obteve 13.933.
Onde é que eu parei? Tá. A unidade usada para calcular as notas na ginástica é um ponto, tá? Um ponto é um ponto inteiro, sem a vírgula. Simone obteve 14 pontos inteiros e um tanto a mais. Esse tanto a mais que é após a vírgula, que são os números decimais. Morgan teve 13 pontos inteiros e um tanto a mais depois da vírgula, né? Que foi os 933. Esse tanto a mais é menor do que um ponto, menor do que uma unidade, por isso é escrito à direita da unidade após a vírgula. Observe, ó. A parte da unidade e da dezena é a parte dos números inteiros, que é esses números que a gente estudou, não é? Números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Já após a vírgula, nós temos aqui 3 casas, mas não quer dizer que só tem 3 casas após a vírgula. É porque aqui não contou as outras, mas que são os milésimos, os centésimos e os décimos, não é? Então, olha só, 933. Para completar uma unidade, falta quanto? Quanto faltaria? Para completar uma unidade, faltaria 67. Muito bem, então olha só. Se aqui o 933 eu somar com 67, eu vou formar uma unidade inteira. Então, o meu número de 14 vai para 15. 15. E aqui fica como? 000. Isso mesmo, muito bem. A mesma coisa aqui, né? Para formar 14, eu Daí fica precisaria 14. somar 67 milésimos para chegar ao 4 aqui, né? E aqui ficaria tudo zerado. 000. Muito bem. Então, escrevendo os dois números no quadro com as ordens do sistema de numeração, temos isso aqui, como a gente já viu agora. Esses números escritos com vírgulas são chamados de números decimais, como eu já falei lá em cima. Ó, observem aqui. Antes da vírgula são os números inteiros, então são as dezenas, que são escritas com o D maiúsculo, as unidades com U maiúsculo. Já depois da vírgula, os décimos são escritos com D minúsculo, os centésimos com o C minúsculo, que você já conhece, né? E já sabe também que as regras de formação das ordens são sempre as mesmas. Juntando 10 em uma ordem, trocamos por 1 na ordem à esquerda. Como eu falei, se eu juntar mais 67 aqui, eu vou acrescentar mais 1 na minha ordem à esquerda. Vai formar um número inteiro. Esse 933 mais 67 vai formar 15, né? Muito bem. Então, o ano passado, vocês só estudaram décimo e centésimo. Acho que não estudaram milésimo, né? Eu acho que não, prof. Não, vocês estudaram só décimo e centésimo. Então, agora a gente está acrescentando mais uma casa, que é o milésimo. Vamos fazer na prática que vocês já vão entender. Do mesmo modo que 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena, ok? Que é o básico lá, né? Uma unidade, desculpa, 10 unidades formam uma dezena. 10 dezenas formam uma centena. Então, 10 décimos, que é aqui, ó, a parte decimal, ó. 10 décimos formam uma unidade. 10 centésimos formam um décimo. E para formar uma unidade inteira, eu preciso de 100 centésimos, né? Por exemplo. Sim. Ô, prof, por que tem esses 3 pontinhos na frente e atrás? Já vou explicar. Então, esses números têm também o milésimo, que é esse que nós vamos ver agora. 10 milésimos formam ó, 10 milésimos formam um centésimo. Para formar uma unidade, são necessários 1000 milésimos, não é? Como a gente viu aqui, olha só. Para me formar um número inteiro,
Aqui está 933, mais 67, eu vou formar um milésimo inteiro, né? Que daí vai virar um número inteiro aqui na frente, por 14. É isso que está falando aqui. No nosso sistema de numeração, ele permite acrescentar muitas ordens, tanto à esquerda quanto à direita da unidade. Veja. Então, a gente estudou a parte inteira dos números, que foi a classe das unidades simples, que foram a unidade simples, a dezena simples e a centena. Depois fomos para a classe das milhares, né? Que é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aí vem ainda a classe dos milhões, que são as unidades de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. O que quer dizer esses 3 pontinhos? Quer dizer que eu ainda tenho classes, tá? Porque os números, eles são o quê? Finitos ou infinitos? Infinitos. Infinitos. Então, gente, aqui, depois das classes dos milhões, vai vir outra classe, outra classe, outra classe. Por quê? Quanto mais número eu acrescento, maior será o meu número. Então, Eu anotei ali na apostila o que significa esses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos é isso que eu falei, que ele continua. Sim, eu anotei ali na apostila. Isso. Então, a cada 3 ordens, eu formo uma classe. Quantas ordens eu tenho aqui? Quê? Quantas ordens eu tenho nessas 3 classes? 100. Não. 9. Cada classe tem 3 ordens. Então, primeira ordem da unidade, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona ordem. Muito bem. Já depois da vírgula, que é para a parte direita, vem a minha parte decimal. Observem que a parte decimal também tem pontinhos, tá? Porque Então, tem ela mais. também continua para cá, tá? Então, eu tenho os décimos, os centésimos, os milésimos. Depois, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, né? E milésimos, e vai continuando aqui, gente, ó, tá vendo? Os 3 pontinhos tá dizendo que continua. Só que nós vamos estudar até aqui, por enquanto, tá? Nessa primeira parte, até os milésimos. Então, ao entendermos que para a esquerda, a cada 3 novas ordens, formamos uma nova classe, como eu já falei, essa é a parte inteira do número que eu falei, né? Então, a parte inteira é para a esquerda. À direita, abrimos novas ordens, mas não temos formação de classe, tá vendo? Quando eu tenho a parte decimal, gente, eu só falo que é a parte decimal. Não importa quantas casas eu tenha depois da vírgula, sempre será falada como parte decimal. Não existe número de ordem e não existe, né, classe formada, tá? É parte decimal, ok? Então, ó, no quadro de ordens, as letras das ordens da parte inteira são maiúsculas, como eu falei, né? Ó, todas maiúsculas. E da parte decimal, todas minúsculas, para diferenciar a parte inteira de parte decimal. Aqui, ó. Então, a gente separa a parte inteira da parte decimal, sempre usando vírgula, tá? Sempre usando a vírgula. A parte inteira, o que está à esquerda, e a parte decimal, o que está à direita. Então, esse número, aqui ele fala assim, ó, que no nosso dia a dia, é comum a gente falar apenas assim, ó, 14.933. A gente fala assim, tá errado. Se eu pedir para vocês escrever como ler esse número, eu vou ter que escrever assim, ó. 14 inteiros, porque os 14 inteiros que estão antes da vírgula, e 933 milésimos.
Por que que terminou em milésimos, professor, e não em centésimos? Observem aqui, ó. Porque eu tenho 3 números após a vírgula, ok? Então, olha só, 933. O último número é a qual? A casa do milésimo. Então, eu vou falar que é 933 milésimos. Se eu tivesse só 14 inteiros e 93, como é que eu ia escrever no final? Sem o último 3 aqui, ó. Sem o último 3? Centésimos. 14 inteiros e 90 e 930 Centésimos. Muito bem. E se eu tivesse 14 inteiros e aqui, ó, 900. Aí seria 900? 900 o quê? Mas a senhora falou 900, não tem mais o quê? Como é que eu ia escrever? 900 centésimos? 900, Centésimos? não. Qual é o 9? Onde é que está o 9? Antes da vírgula. É, 900. 14 Dez. inteiros e 9, porque o 00 não conta. 9 décimos. Aqui ia estar zerado, não ia ter nada, ó. Assim, ó, 14,9. Ó, assim, ó. 14 inteiros e 9 décimos. Tá? 14,9, sem os 2 3. Ficaria 14 inteiros e 9 décimos, tá? Entenderam? Sim ou não? Sim. Então tá. Agora a gente vai calcular, olha só. Calcule a diferença entre a pontuação das duas ginastas. Então, olha só. Uma fez 14.933, a outra 13.933. Quando eu vou fazer a subtração do número decimal, segue a mesma linha da outra subtração que a gente sempre faz, tá? Obedecendo a vírgula no lugar da vírgula, né? Olha só, sempre tem que ser vírgula com vírgula. Então, olha só. E obedecendo cada um dentro do seu lugar também, ó. Milésimo, centésimo, décimo, unidade e dezena. Então, vamos lá. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 9 menos 9, 0. 4 menos 3, 1. Né? 1 menos 1, 0. Então, a diferença foi de quê? 1 décimo. 1 décimo. 1 décimo. Calcule essa diferença. Olha só. 13.866 da Flávia e aqui, na verdade, gente, desculpa, aqui das duas ginastas lá do primeiro e do segundo lugar, foi uma unidade, um inteiro de diferença, desculpa, né? Sim. Um inteiro. Agora a gente vai ver das outras duas, que daí vai dar 1 décimo, ó, 13.866 para 13.766. 6 menos 6, 0, 6 menos 6, 0, 8 menos 7, 1, vírgula, tá vendo? 3 menos 3, 0, 1 menos 1, 0. Tá vendo que a parte inteira ficou zerada? Então, Sim. vai, como é que eu vou escrever esse número? Sim. Ó, 0,1. 0,1. Então, é 0,1 quer dizer que é 1 décimo, tá? Ô, prof, que ali em cima, como que fala? Aonde? Aqui? 1 inteiro. Porque aqui tá tudo zerado, tá vendo? Sim. Na verdade, aqui, como é na parte da ginástica, é contada por ponto, né? Então, aqui a diferença foi exatamente 1 ponto redondo. E aqui foi de 1 décimo. Então, vocês têm que perceber o seguinte, que um ginasta, um atleta, né? Por 1 décimo, ele perde uma medalha de ouro. Vocês já pensaram nisso? Ele treina 4 anos para as Olimpíadas, né?
Então, ele treina, treina, treina. Ele chega na Olimpíada, gente, às vezes por 1/10. Vocês têm noção do que é 1/10? É muito pouco, né? Ele perde a medalha de ouro. E o sonho dele vai embora, né? É ter a Porque daí ele vai ter medalha que de esperar mais 4 anos. Só que também tem a questão da idade. Chega uma época que eles não podem mais estar competindo. Porque eles já passaram da idade, né? Dessa competição. Então, assim, Imagina ó, ter que esperar 4 anos e entre esses 4 anos você já faz uma idade que não pode mais. é porque tem uma idade que daí eles já não vão mais, né? Eu não sei qual é a Sim, idade. daí eles perdem o sonho e daí não tem como fazer mais. Às vezes, tipo assim, por exemplo, essa é a minha última Olimpíada, né? Ah, eu treinei, treinei, treinei. Ah, eu quero o pódio, né? Eu quero o mais alto do pódio, que é a medalha de ouro. Só que chega lá, às vezes, por 1/10 é derrotado. Tem que aceitar, fazer o quê, né? Mas eles se esforçam tanto, né? 4 anos. Fala, Pietra. Muita coisa. Quem quer falar? Eu acho que é a Gabi. Fala, Gabi. Que nem que a senhora estava falando dos décimos, é tipo quando a gente tira 9,9 na prova. Só que daí é bem pior, né? Porque daí é o sonho. Exatamente. Às vezes, por uma letrinha escrita errada, você tira 9,9, né? Já Sim, na aconteceu, né? prova a gente pode ter a recuperação, agora na Olimpíadas não. Não. Então, vamos continuar. A nota máxima que pode ser obtida em qualquer aparelho de ginástica é 16 pontos. Então, o máximo é 16 pontos, tá? Vamos calcular quanto faltou a Simone Biles para atingir essa nota no campeonato de solo. Vamos precisar fazer trocas, pois no número 16, as ordens dos milésimos, centésimos e dos décimos estão preenchidas com 0. Olha só, por que está preenchida com 0? Aqui, ó. Porque é um número exato. Porque é um número inteiro, né? O 16 pontos. Todo Isso, exato, mas ginasta, é inteiro. a nota máxima que ele pode obter é 16 pontos. Então, tá aqui, ó, 16 inteiros. Por que que eu vou botar o 0? Porque eu vou calcular um outro número que tem o quê? Décimo, centésimo e milésimo, ok? Ó, Ok. olha só. Então, como eu falei, a subtração ela acontece da mesma maneira que a normal, tá? Com o número. Ó, então eu tinha o 0. 0 menos 3 eu não posso. Eu pedi emprestado para o meu 10 da frente. O meu 10 emprestou 1, que virou 10, e o meu 10 virou 9. 10 menos 7. Opa, 10 menos 3, 7. Agora eu tinha 9 menos 3, que é igual a 6. 6. Muito bem. Só que aqui, gente, esse 10 para ele estar acontecendo aqui, ele era 0, né? Para ele emprestar para esse aqui, ó, eu vou fazer aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha só. 0 menos 3. Eu vou pedir emprestado para esse. Esse não tem, esse não tem. Então, eu vou começar aqui da frente. O 6 virou 5. e esse virou 10. 10. Esse aqui virou Vai 9 emprestar um pro outro, que virou 9. e emprestou esse, virou 10, ok? E Pronto. virou 9. Agora esse vai Não. emprestar para aquele criatura É. lá e vai virar 10. Ó, agora 10 menos 3, 7. 9 menos 3, 6. 9 menos 9, 0. 5 menos 4, 1. E a vírgula. Ó, 1,67 milésimos. Olha só, gente. Tá vendo aqui, ó? Eles fizeram errado na apostila. Vocês têm que colocar o 0 aqui, ó. Tá vendo? Ó, coloquem o 0 ali que tá errado, tá, galerinha? Ó.
Então, como é que eu vou ler esse número? Tá, prof. Lemos 1 inteiro e 6 centésimos 7 milésimos ou 1 inteiro e 67 milésimos. Prof, eu vou tirar print, Elita. Pode tirar. Muito bem. Próxima. Lápis na mão. E, prof, da página 24, eu não tirei print, precisa? Não, não faz mal. Fica na gravação também, né? Sim. Vamos fazer aqui, ó. O Bruno mediu sua altura na escola. Isso quer dizer que sua altura é igual a 125 centésimos do metro. Para responder, pense. Quanto mede 1 centésimo de metro? O que vocês escreveram? Mede 1 centímetro. 1 centésimo de metro mede 1 centímetro. Sim, a altura de Bruno é 125 centésimos do metro. Quanto que dá 125 centésimos de 1 metro? Um centésimo é 1 centímetro. Quanto que tem 1 centímetro? Quanto que mede 1 centímetro, gente? Gente, na régua, 1 centímetro tem quantos centésimos ali no meio? 5, prof. Não. 10, prof. 10. Então, quanto que dá? Então, ele tem quanto? 1 metro e... E 25. 10 centímetros. 1 10 metro e 25 centímetros de altura, né? Ó, De altura. tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Podemos completar a frase dizendo que Bruno tem 1 metro inteiro, né? E 25 centímetros de altura. Ó, essa medida no quadro de ordens, usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Então, vai ficar assim, ó. 1 inteiro, que é 1 metro, 25 centímetros. Aqui tá zerado, né? Porque o milésimo tá zerado. Então, ele mede 1 metro e 25 centímetros de altura. Vocês acertaram essa ou não? Sim. Agora, a letra C. Bianca é minha irmã. Ela tem 1,5 metro de altura. O que significa a palavra meio? É a metade. 50 Metade. centímetros. Muito bem. Então, se 1 Prof, metro sobe tem... um pouquinho ali para eu tirar o print. Prof, Se 1 metro tem... Quanto que mede 1 metro? 100 100 centímetros. centímetros. Quanto que é meio metro? 50 centímetros. Tudo bem, Prof, então... Tempo de resposta 50 centímetros, prof, tá certo? Então, significa que Bianca tem 1 metro e mais meio metro de altura, que seria centímetros, né? Porque 1 metro é inteiro. Então, vou falar que eu tenho 1 metro inteiro. 1 metro inteiro vai antes da vírgula, né? 50 centímetros eu vou botar onde? Depois da vírgula. Então, quer dizer... Prof, Oi? eu coloquei na C 50 centímetros, tá certo? É, olha só, o que significa a palavra meio na fala de Bruno? Significa que Bianca tem 1 metro, né? Ó, ela tem 1,5 metro de altura. Então, significa que ela tem 1 metro e mais meio metro de altura. Essa é a resposta, tá? Sobe um pouquinho ali em cima para eu poder tirar o print. Foi. Aqui a letra D. Escreva a altura de Bianca no quadro de ordens usando a vírgula que separa a parte inteira da parte decimal. Então, lemos 1,5 metro. Por quê? 1 metro, meio, que é de meio metro. Ou eu posso também dizer assim, ó, 1,50 metro
Centímetros. centímetros. Continuando. Quantos centímetros Bianca é mais alta do que Bruno? Calcule mentalmente e escreva a resposta no quadro de ordens usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Esse não é a tarefa, né, prof? Não, mas já vamos corrigir. Ah, tá. Então, olha só. Nós temos que saber quanto que o Bruno mede, né? Ele falou quanto que ele mede? Sim, 1,25 m. Ele mede 125 centímetros de altura. 1,25 Tudo bem, então qual é a diferença de altura dele e da Bianca? 25 centímetros, ou 25 centímetros, são 0,25, tá? Um milésimo fica em branco. Aqui, galerinha, nós temos que fazer uma tabela. Então, reúna-se com 2 ou 3 colegas e construa uma tabela com o nome e altura de cada um de vocês. Se não souberem as alturas, precisarão de uma fita métrica para fazer a medição. Eu quero que de tarefa vocês se meçam, vocês muitos já sabem qual que é Essa é a minha altura. Então, já coloca aqui na apostila, deixa registrado para na próxima aula a gente estar fazendo isso aqui, tá bom? Prof, Ali no primeiro aluno, né, prof? Aqui na número 2, tá? Então, olha só. Essa parte aqui, ó, da página 23, vocês vão deixar para a gente fazer amanhã, Na próxima na aula, né? Eu quero que vocês façam a página 27 de tarefa e a página 28. Só, né? E daí da 26 é só a questão B, né? A questão B. 26, vocês só vão ver a altura de vocês, tá? Da página 26, não precisa fazer nada. A E a questão B é a 27, altura. 28 e 29 vocês vão fazer para amanhã, tá bom? Ô, prof, você sabia que minha mãe testou positivo no corona? Sério? Sério, daí ela tem que ficar de isolamento, sexta-feira ela vai refazer o teste para ver se ela tá curada. Que bom, vai ficar assim. Olha só, vocês têm um QR Agora meu Code pai aqui para e minha abrir. mãe chegaram negativo. Que bom. Represente em forma de fração, em forma de número decimal, a parte pintada. Eu vou aqui, ó, um exemplo aqui para vocês, ó. As figuras são quadrados do mesmo tamanho, representados em 10 partes iguais ou em 100 partes iguais. A figura A, quantas partes eu tenho? Eu tenho 10 partes, né? 7 estão pintadas, então vocês vão representá-la por fração, 7 décimos. E aí, vão transformar em número decimal. Como é que eu transformo? Quando for 10,